Olá, como vai? Eu sou o professor Ricardo Brito, diretor da International Business School, e agradeço demais por sua companhia, sua atenção, nos acompanhando hoje em mais uma edição do programa 10 Minutos para você saber. Um programa produzido aqui pela IBS com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. Eu tenho o prazer de contar com a presença hoje da professora Natane Carolina Silveira. Obrigado, viu, professora, pela sua presença. A professora Natane acabou de desenvolver uma pesquisa sobre um assunto muito relevante no mundo dos negócios. Essa pesquisa rendeu, inclusive, à professora o seu doutorado em administração pela FEA-USP e representa, ao meu ver, uma contribuição muito interessante ao tema, que é o marketing para a população da terceira idade. O tema da tese da professora Natane foi marketing de serviços para o mercado de idosos. E ela desenvolveu a sua pesquisa de campo, junto a empresas especializadas em ofertar moradias adaptadas às necessidades de pessoas acima dos 60 anos. E essa pesquisa foi feita na FEA-USP e contou com a orientação do professor Marcos Campomar, professor de marketing lá da FEA. Muito bem, todos nós sabemos que a população acima dos 60 anos é a faixa demográfica que mais cresce no Brasil e no mundo. E isso é um fato positivo, é lógico, é sinal de que as taxas de mortalidade estão diminuindo, que a violência social também regrediu, que a saúde pública melhorou, entre outros fatores que colaboram para elevar a longevidade da população. Segundo dados divulgados pela professora, na pesquisa da professora Natane, em 10 anos, de 2000 a 2010, a população brasileira acima dos 60 anos cresceu 30%, bem acima da população de um modo geral, cujo crescimento foi nesse período de 11%. Nós saímos no ano de 2010, aliás, no ano de 2000, com 14 milhões de idosos e chegamos em 2010 a quase 21 milhões. Essa população tem recursos, seja de previdência, seja de economias, essa população tem necessidades específicas, mesmo considerando aqueles que são bastante ativos no mercado de trabalho ou na sua vida social, mas parece que as empresas ainda não se deram conta dessa mudança. E eu começo esta entrevista perguntando exatamente isso. Professora Natane, na sua visão, as empresas especializadas no público idoso de terceira idade, essas empresas hoje já conseguem desenvolver um bom trabalho de marketing, na sua opinião? Bom dia, professora. Olá, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E é um assunto muito novo ainda, né? Que as empresas ainda começaram a discutir há pouco tempo. O mercado idoso, como você mesmo pontuou, é um mercado que vem se tornando mais relevante agora, né? Na contemporaneidade. E assim, infelizmente as empresas ainda não estão preparadas para lidar com esse mercado. Quando você diz que não estão preparadas, é sob o ponto de vista da estrutura, da visão de mercado, das práticas gerenciais, de enxergar o público com o qual eles estão trabalhando? Que aspecto você destacaria aí como ainda algo por fazer na direção dessa preparação, hein, professora? É interessante notar que, atualmente, as empresas não consideram o mercado idoso como um mercado com várias esferas e várias particularidades. As empresas, elas enxergam o mercado idoso como um mercado homogêneo, como um grande, são idosos, e todo mundo é idoso, está dentro dessa faixa etária, e todo mundo se comporta da mesma forma, e todo mundo tem as mesmas vontades, as mesmas atitudes e preferências. E, na verdade, o mercado idoso ele é muito mais do que isso, né? Nós temos várias esferas dentro desse mesmo mercado. Entendo. O que falta exatamente em termos de práticas gerenciais? Você que conduziu uma pesquisa envolvendo empresas do setor, quais são as principais lacunas gerenciais que você conseguiu identificar, hein, professora? Nesse segmento específico que eu verifiquei, né, que eu desenvolvi a pesquisa, que são moradias especializadas para idosos, eu pude notar que as empresas elas se esforçam bastante, elas têm várias iniciativas, vários programas voltados para o público-alvo delas, né, que é o idoso,
Porém, muitas vezes isso é feito de forma intuitiva, né? De acordo com o que o mercado vai direcionando para elas. E não é feito de uma forma programada, planejada, entendendo as particularidades do mercado, de cada consumidor. Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser bastante pesquisado, bastante considerado na hora de se desenvolver marketing mesmo para esse mercado, estratégias de marketing para esse mercado. Muito bom. Eu, inclusive, aproveito para lembrar você que está acompanhando ao vivo aqui a nossa apresentação, se você desejar mandar perguntas aqui para a professora, basta entrar na aba Social Stream, aí no alto à direita da sua tela, para que você possa, via chat, mandar a sua pergunta, que no segundo bloco nós vamos aqui ler as perguntas que foram enviadas por você, para que a gente possa responder aqui ao vivo. Eu, dentro desse, retomando aqui a nossa conversa, dentro desse enfoque da preparação das empresas, qual seria, na sua visão, Natane, um caminho para que as empresas possam aperfeiçoar o seu trabalho? O que elas precisam estudar, o que elas precisam ler? O nosso público aqui é composto por gestores. Um gestor que está acompanhando essa entrevista, que conselho você daria para ele para que essa oportunidade de mercado e essa demanda por serviços especializados fossem mais bem atendidos, hein, professor? Em primeiro lugar, entender o mercado, né? Entender as necessidades mais particulares desse mercado e, quando for a desenvolver essas estratégias de marketing, pensar que o idoso, ele não quer ser ao mesmo tempo tratado como idoso, mas ele também não quer ser tratado como um jovem, um adolescente. Ele quer apenas uma atenção diferenciada, ele quer um produto mais específico, com características mais particulares para as necessidades que ele tem naquele momento. Então, acho que primeiramente é entender qual é a necessidade e em qual segmento essa empresa vai atuar, que tipo de idoso ela vai atender. Quando você diz tipo de idoso, isso é uma questão complexa, né? Sim. Existe uma visão geral de que o segmento de mercado idoso, mas parece que a coisa é mais difícil do que isso, né? Mais difícil, Ricardo, porque na verdade a gente precisa ter um corte etário, né, para definir o idoso. E atualmente aqui no Brasil, o Estatuto do Idoso, o IBGE, os grandes órgãos, eles utilizam a régua etária a partir dos 60 anos. Então, se você tem 60 anos, você já é considerado um idoso. Uhum. E não dá pra gente colocar no mesmo patamar um idoso de 60 anos, que acabou de fazer uns 60 anos, ou até 65 anos, junto com um idoso de 80. Que já está mais debilitado, não que isso seja a regra, né, porque nós temos também várias perspectivas, idosos muito saudáveis com 80 e nem tanto com 65, claro. Porém precisa existir essa régua etária. Então, a partir dos 60, todo mundo é considerado idoso, mas dentro desse universo, né, da terceira idade, que a gente considera aí uma esfera única, na verdade não é. Então, existem várias particularidades dentro desse mercado. Então, tem o idoso que é mais velho, que demanda outros tipos de serviços, o idoso mais jovem, que demanda outros tipos de serviços. Então, tem que entender o que esse mercado espera e como alcançar esse mercado, na verdade. Desenvolvendo estratégias que vão alcançar essa perspectiva do consumidor. Ele quer ser tratado como um idoso, ele quer ser diferenciado por ser idoso ou não, ele não quer ser diferenciado. Como que eu vou me comunicar com ele? A comunicação tem que ser feita para o idoso que quer ser tratado assim ou não. Então, o preço, o produto, como diferenciar, como ofertar e se comunicar com essas particularidades. Muito bem, muito interessante. Professor, estamos chegando aqui ao final deste nosso primeiro bloco e lembro a você que está acompanhando essa nossa entrevista que a tese, o texto completo da pesquisa, da parte bibliográfica, da pesquisa de campo da professora Natane Silveira se encontra, não sei se já se encontra, nos próximos dias estará disponível no banco de teses digitais da Biblioteca da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Então, se você tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, observar os dados da pesquisa e saber mais sobre esse assunto, você vai poder ter acesso a esse trabalho belíssimo que a professora Natane desenvolveu, tá ok?
Então, vou agradecendo por enquanto aqui a sua atenção, a sua companhia. Em um minutinho nós estamos de volta para responder as suas perguntas. E ainda dá tempo de você mandar outras perguntas, basta clicar na aba Social Stream no alto à direita da sua tela para mandar as suas perguntas aqui para a gente, tá ok? Até daqui a um minuto. Muito bem, estamos aqui de volta ao nosso segundo bloco do programa 10 Minutos para Você Saber, que hoje conta com a presença da professora Natane Silveira, que acabou de defender a sua tese da área de marketing de serviços para o mercado de idosos na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Marcos Campomar. Eu agradeço mais uma vez a presença da professora e principalmente a sua presença aqui conosco, a sua atenção, as perguntas que você está enviando aqui para a gente, através do WhatsApp, através do chat e outras formas aí de comunicação com a gente. E eu abro já este nosso segundo bloco, fazendo aqui a pergunta, lendo aqui a pergunta do Caio. Caio, muito obrigado por ter enviado a sua questão aqui para a gente. O Caio é de São José dos Campos e ele pergunta o seguinte: é possível fazer segmentação de mercado? Aquilo, inclusive, que estávamos conversando um pouco antes, né? Uma segmentação de mercado dentro do grupo etário da terceira idade. Quais seriam os critérios de segmentação? Caio, parabéns aí pela sua pergunta, mostra que você é uma pessoa que está acompanhando esse assunto, né? E aí, professora, qual seria a sua sugestão para o Caio de São José a respeito de formas e critérios de segmentação para o mercado da terceira idade, hein? Oi, Caio, obrigada pela pergunta, muito pertinente. Na verdade, não é possível, é mais do que necessário, Caio. É muito, muito interessante a empresa segmentar o mercado. Como eu disse anteriormente, existem diversos tipos de consumidores dentro da esfera idosos. É muito primário você considerar idoso apenas quem tem acima de 60 anos. Então, a segmentação ela vai ficar muito mais refinada se você dividir, claro, utilizando também fatores demográficos, como a renda, como a idade. Porém, a definição de segmentação dentro desse mercado precisa levar em consideração outros aspectos, como, por exemplo, as preferências, hábitos de compra, a autoimagem, a percepção que o idoso tem de si mesmo. Porque dentro desse grupo nós temos também uma coisa que a gente chama de idade cognitiva, que é a maneira como o idoso se enxerga. Então a gente já percebeu que nós temos algumas pessoas que são mais velhas, idosas, né, já tem mais de 60 anos, até 70, 80, mas ela tem um espírito, né, mais jovem, o hábito de vida, o hábito de compra, desculpa, e o estilo de vida mais jovem. E existem pessoas mais jovens que já são mais reclusas, não são tão socializáveis. Então a gente precisa entender essas características pessoais, muito mais do que fatores demográficos, a gente precisa considerar esses fatores psicográficos e também comportamentais. Agora, professora, entrando na sequência aí da pergunta do Caio, qual que é a vantagem para uma empresa, qual que é a importância para uma empresa de fazer segmentação dentro do mercado de idosos? E qual que é o resultado disso, o benefício que isso traz para o público-alvo que essa empresa está buscando, hein? Na verdade, o benefício maior é que ela vai poder direcionar os recursos dela, né? Direcionar as atividades de marketing dela para aquele determinado público específico que ela quer atingir. Então, nem todas as empresas elas vão desenvolver produtos ou serviços para qualquer idoso, como a gente já disse, né? Então, às vezes, ela quer alcançar um idoso mais jovial, mais jovem, ou às vezes, como as moradias, por exemplo, um idoso que já pensa em se mudar, já não quer mais ter a vida, o cotidiano, cuidado com a casa, não quer mais ter o trabalho de morar sozinho, de cuidar, de administrar uma casa sozinho. Então tem todas esses fatores que envolvem a segmentação. Então ela vai direcionar o recurso dela da melhor forma possível para esse mercado que ela quer atingir, para o público-alvo dela. Muito bem. Bom, vamos adiante aqui que nós temos outras perguntas, não sei nem se vai dar tempo de respondermos a todas, mas depois a gente vai deixar os dados de contato da professora Natane e se você tiver interesse em se aprofundar, além de ler o texto da professora, se tiver interesse em convidá-la para uma palestra, alguma aula, alguma coisa assim, tenho certeza que a professora Natane hoje está aí
vibrando para compartilhar os resultados do conhecimento que ela desenvolveu aí ao longo dos últimos 3, 4 anos de doutorado. Com certeza. Não é brincadeira, né? A Luísa, de São Paulo, ela faz a seguinte pergunta: as ferramentas usuais de marketing, especialmente a questão do posicionamento competitivo, também se aplicam ao mercado de idosos? Como que uma empresa deve fazer isso? Acho que vale até fazer uma síntese do conceito de posicionamento competitivo e a partir daí ver como é que isso se aplica à realidade do mercado de idosos, né, Natália? Sim. Luísa, obrigada pela pergunta e realmente tem conexão com o que eu já tinha comentado anteriormente sobre a pergunta do Caio, né? A empresa ela precisa entender qual é o perfil do mercado, do público-alvo, né, do mercado que ela está atendendo. E justamente o posicionamento ele vai se basear nisso, nessa ideia que o consumidor tem sobre o produto que ele vai utilizar, como ele se enxerga no mercado e qual é o benefício dele adquirir esse produto ou esse serviço em relação aos demais concorrentes ali que ele tem a oportunidade de escolher, né, a gama de produtos disponíveis para a escolha dele. Então o posicionamento ele tem que estar direcionado, tem que estar relacionado com o que o mercado pensa sobre a empresa, o que o mercado espera. Então, para se posicionar para esse mercado, a empresa precisa ter dados suficientes, precisa conhecer, precisa entender quais são as expectativas, as necessidades desse mercado. Mas qual que é a vantagem para uma empresa de se posicionar adequadamente dentro de um determinado grupo com uma determinada proposta? O que isso significa de vantagem competitiva para a empresa, hein, professora? Ela vai se tornar muito mais especializada em atender aquele mercado e isso vai, com certeza, levá-la a uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não atendem de forma específica ou não ofertam um produto específico, um foco para esse mercado. Então isso gera uma certa vantagem competitiva, com certeza. Muito bem. Bom, estamos recebendo aqui ao vivo uma pergunta. Vou pedir aí, quem é que vai ler a pergunta? O Renan vai ler a pergunta aqui para nós. Por favor, Renan. Vanessa Aires pergunta: professora, como você acha que psicólogos poderiam contribuir de modo geral com este mercado? Vanessa Aires. Na verdade, acho que a ajuda dos psicólogos, a ajuda é fundamental, né? É um profissional bastante importante aí para se compreender quais são as expectativas desse envelhecimento, porque as pessoas mudam quando elas começam a envelhecer. Algumas mudam totalmente, né, de hábitos, de estilo de vida, né, começam a perceber que já não é mais jovem e começam a adquirir novos hábitos, começam a gostar de outras coisas, mas algumas pessoas continuam sendo as mesmas, né, e com o passar do tempo, o envelhecimento também traz uma perspectiva de papéis que a gente desenvolve na sociedade. Então veja, uma pessoa que antes não era um avô, uma avó e agora se tornou um avô e uma avó. Então a sociedade, um aposentado, por exemplo, então a sociedade, ela, querendo ou não, ela acaba impondo esses papéis que a gente desenvolve, né, no convívio social. E isso pode acabar gerando aí um conflito pessoal. Muitas vezes as pessoas falam: poxa, eu já me tornei, já sou avô agora, mas eu não sou tão velho assim, mas já sou avô, já sou aposentado. Então acredito que nesse sentido aí é bastante importante e o trabalho dos psicólogos ajuda muito, bastante. E se me permite complementar, professora, obrigado, Vanessa, pela sua pergunta. Eu acho que o psicólogo ele tem um duplo papel. Ele tem um papel de colaborar para o melhor entendimento por parte das empresas de quais são os perfis de idosos com os quais as empresas podem vir a trabalhar, mas ele também tem o papel de apoiar a aceitação da velhice pelo próprio idoso e pela sociedade como um todo. Sim. A velhice é um fato novo, muitas vezes estigmatizado. A gente vê que os meios de comunicação muitas vezes caricaturizam a figura do idoso. Isso sem falar do problema de que em muitos filmes, em boa parte da literatura, quando você vê lá a imagem de uma empresa oferecendo um serviço para que um idoso more numa condição boa, num lugar com estrutura, num lugar com outras pessoas da sua época, da sua geração, que tenham atividades específicas para isso, isso é visto com ressalvas,
como se a família estivesse abandonando o idoso num depósito de asilo, de idosos, abandonando pessoas, né? num asilo, coisas assim. Ou seja, todo esse processo de aprimoramento do entendimento da velhice enquanto um fato humano, um fato social e também como um fato de negócio, eu imagino que profissionais da área de psicologia podem nos ajudar muito. Com certeza. Infelizmente, Ricardo, nós temos esse estigma mesmo na sociedade. O Brasil, principalmente, não tem a cultura de cuidar do idoso, porque nós somos um país jovem, né? Essa novidade, esse boom do idoso, da velhice, como a gente mesmo está discutindo aqui, é um fato muito recente. Então, nós ainda não estamos preparados, vamos dizer assim, estruturalmente, psicologicamente, culturalmente, para assimilar essa velhice da sociedade. Então, realmente, isso cria estigmas, as pessoas envolvem muito um processo emocional, né, muito permeado em abandono, em culpa quando se fala do idoso. E, na verdade, essa pessoa, ela é uma pessoa que não está sendo abandonada, ela só precisa de cuidados melhores, ela precisa ter qualidade. Então, se você busca um serviço profissionalizado com qualidade de alto padrão para esse idoso, nada mais justo do que procurar uma empresa profissional, boa, que pratica ações coerentes com o valor cobrado. Então, sair um pouco dessa esfera do assistencialismo e partir mais para o lado profissional do negócio. Perfeito. Bom, e com isso, vamos chegando ao final deste segundo e último bloco do nosso programa 10 Minutos para Você Saber, que hoje contou com a presença da professora Natane Carolina Silveira, que acabou de defender a sua pesquisa de doutorado na FEA USP sob o título Marketing de Serviços para o Mercado de Idosos. Agradeço mais uma vez a sua presença, viu, professora? Obrigada. Sua participação aqui foi muito prazerosa, muito construtiva para todos nós. E agradeço também demais a sua participação, você que é a razão aí de estarmos desenvolvendo este programa que divulga a pesquisa de ponta em administração de empresas produzida aqui no Brasil. Eu sou o professor Ricardo Brito, diretor da IBS, e este programa 10 Minutos para Você Saber conta com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. Muito obrigado e uma ótima semana para todos vocês.